Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Perdido andei, vagando neste mundo, buscando em vão a paz sem encontrar. Cada vez mais, num abismo tão profundo, de Cristo a luz em mim se fez raiar. Agora eu sei, em Cristo a salvação, perdão e paz a todo pecador. Ó, vem, Senhor, a todo coração, encher de gozo e a paz do teu amor. Servir a Cristo é gozo permanente, seu evangelho ao mundo anunciar. Agora sim, feliz e bem contente,
do amor sem par. Achei Jesus, o mundo abandonei. Não mais tristeza, mágoa de sabor. A sua voz pra sempre ouvirei, e de pregar ao mundo Muito bem. Vamos lembrar daquele grande fato de que Deus, quando quis representar a si mesmo, o fez através de uma pomba, a ave mais limpa e pura e inocente e simples. Quando quis representar o seu filho, a Jesus Cristo, o representou como uma ovelha. Também o animal mais obediente, mais puro, o natural falando do espiritual. É que o cordeiro lá no Velho Testamento já nascia cordeiro. E isto te faz lembrar da predestinação. Aqueles que são predestinados para serem cordeiros são aqueles que nascem de novo, que passam pela genuína justificação pela fé, pela verdadeira santificação e pelo verdadeiro novo nascimento. Então, este está agora pronto para receber o Espírito Santo. Ele pode receber ou não. A casa pode ficar limpa e adornada, mas não ser cheia, não ser ocupada. E seu estado último será pior do que o primeiro. Assim aconteceu com a era que provou dos dons celestiais. O estado dela hoje é pior do que o primeiro. Antes não conhecesse, porque não quis aceitar a palavra, a mensagem do dia, o batismo verdadeiro do Espírito Santo. Sim, isto viria a ser, de fato, à luz do Espírito Santo, a fé genuína na mensagem de Deus para o seu dia. Isto é que vem provar que de fato somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Você se lembre sempre que aquela pomba, sua natureza não misturaria com a natureza de um lobo. E outra coisa que você deve se lembrar, de que o lobo tem dons. Um lobo no natural, ele derruba uma galinha ali do galinheiro e pode tragá-la através do seu dom. Uma jiboia, uma serpente, atrai a sua vítima, é um dom que ela tem, e dado por Deus. Então o profeta de Deus diz que o Espírito Santo não viria sobre um lobo, alguém malvado, esse corajoso buscador de pleito. Ele não permaneceria sobre uma natureza desta, por isso é que tem que nascer de novo. E quando nasce de novo, nasce cordeiro, nasce obediente, nasce com uma outra natureza. A natureza que pode misturar com a natureza do Espírito Santo. Agora, uma coisa que você deve sempre guardar é que Deus nunca exige que você tenha os dons espirituais. Você tem que guardar isto.
para ser batizado com o Espírito Santo. É necessário 3 processos indispensáveis: justificação, santificação e novo nascimento, para então você ser batizado com o Espírito Santo. Agora você grife bem isto também. Note que, se você é batizado com o Espírito Santo, você crê nos genuínos dons espirituais. Agora, o crente arrependido, justificado, santificado, que nasceu de novo e foi batizado com o Espírito Santo, isto é, ele recebeu o dom do Espírito Santo, não os dons. Mas se é que você tem o doador, você crê nos dons, você crê em cura divina, você crê em línguas estranhas, você crê nas profecias. Isto é certo, quando elas são julgadas, quando esses dons são aniquilados, encampados pela palavra, isto é, regidos pela palavra, que é o que é perfeito. Está certo? Então você guarde bem isto para não haver confusão. Depois vai alguém dizer: mas este pregador não crê nos dons. Isso é uma mentira. Isso é uma farsa. Isso é um cavalo de batalha. Apenas, você não pode interpretar assim. O que eu quero vos mostrar sob a mensagem do profeta desta era é o seguinte, que lobo também tem dons dado por Deus. Mas, no entanto, a natureza da pomba não combina com a sua natureza. Muitos dirão naquele dia: em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Mas são lobos vorazes que entrou no rebanho. E através dos dons tornaram-se ídolos das multidões. Isto é o que a luz da palavra nos mostra. Então você nunca será enganado. Você pode não ter um dom carismático, você pode nunca falar em línguas estranhas, nunca profetizar, nunca receber uma cura divina, nem tampouco curar alguém através de sua oração. Assim, de uma maneira, através de dons. E, no entanto, ser batizado com o Espírito Santo e ir no arrebatamento. A sua natureza tem sido trocada. Você nasceu de novo com a natureza de cordeiro. E a pomba desceu para quê? Para te encher de espetáculos, para te levar a espetáculos públicos, ou para te conduzir até o matador. Isto é certo, foi o que aconteceu com Jesus. Agora, um verdadeiro crente crê nos dons reais do Espírito Santo. Ele somente não é enganado, ele não é levado. Ele sabe que Satanás pode imitar os dons. Ele sabe disto, mas nem por isso ele deixa de crer e de usufruir das bênçãos que os dons nos trazem. Como o trigo não deixa de receber a bênção da chuva, porque a mesma chuva caiu sobre o joio. Você está compreendendo? Caso contrário, o trigo diria: não, eu não quero essa chuva, porque a mesma chuva que me deu vida está dando vida para o joio. Eu não quero este sol, porque este mesmo sol está dando vida para o joio, para a erva daninha. Não é porque o joio sacode suas folhas, tendo uma natureza má, que eu vou deixar de dar glórias a Deus pelos dons de Deus, me alegrar, me rejubilar, usufruir deles, porque há falsos ali. Você não deixa de receber uma nota verdadeira porque existem outras falsas. Se há falsos é porque há verdadeiros. Se há falsos profetas é porque há verdadeiros. Se existe um falso profeta no singular, você sabe quem é ele está em Apocalipse, e ele agora está em plena evidência. Então é porque existe o verdadeiro. Se existem os falsos profetas em segundo plano, os falsos profetas é porque existem os verdadeiros profetas. Se existe uma falsa nota, é porque existe uma verdadeira. Existe uma matriz verdadeira.
e existe uma matriz falsa. Depois então existem as cópias, o produto daquela matriz verdadeira, e depois então vem o resultado, os produtos da matriz falsa. A matriz é o falso profeta, é a besta por fim. É o anticristo, besta e falso profeta. Ele reúne em si essa trindade. Apocalipse 6 é o mesmo cavaleiro trocando de cavalo, apenas. Isto é certo. Porém, a trindade de Deus, 3 manifestações, se manifestando de uma forma real e verdadeira. Filho do homem, Filho de Deus e Filho de Davi. Filho do homem é o ministério de Cristo no profeta. Filho de Deus é o ministério de Cristo na igreja. A igreja noiva que é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é Filho de Deus. Corpo me preparaste. Filho de Davi é Cristo com os judeus. Está certo? É uma trindade em manifestações. Como o outro lado também é uma trindade. Uma trindade que termina com a morte, com o cavalo amarelo. Mas é o mesmo cavaleiro. Então a matriz é a mesma. A matriz é o falso profeta. E o resultado dela forma os falsos profetas. A matriz verdadeira é o verdadeiro profeta. E depois então vem a sequência, o produto daquela matriz. O que é? Os verdadeiros profetas. São aqueles que pregam a verdadeira palavra e que mostram para o povo a coisa real e verdadeira. Você não tem medo de dizer as coisas. Embora ela fira, embora ela possa causar até espanto e dores de parto, desde que aquilo seja para a salvação das pessoas. Você não teme aquele náufrago que está ali lutando por si mesmo e com suas próprias forças. O salvador dele vai ali dar um nocaute nele. Quer dizer, o desmaia. Ele sabe lhe dar um golpe na nuca ou na fronte, como seja, para que ele não lute por si mesmo. Porque caso contrário, os dois vão morrer. Então ele desmaia, aí ele pode ser salvo. Ele se rende, ele se entrega, então pode ser salvo. É o que deve acontecer com você. É o que tem que acontecer conosco. Temos de morrer nos nossos próprios pensamentos e aceitarmos a verdade como ela é. Então isto faz de nós cordeiros. Agora a pomba pode nos guiar, porque nós não temos uma cabecinha dura, nós não temos uns pensamentos próprios, nós não temos as nossas interpretações mais. Mas este cabeça dura, sempre você vai vê-lo mais tarde com galhos em sua cabeça. O cordeiro foi sempre obediente à vontade da pomba. Mas que tal hoje, quando Deus nos guia para uma vida de rendição completa e serviço a Ele? Me ponho a pensar se às vezes nosso espírito não se põe rebelde, e nisso duvidamos se em verdade somos ou não cordeiros. Um cordeiro é obediente, sacrifica seus próprios desejos e não reclama o seu. Ao cordeiro lhe tiram toda a lã, e ele não fala nada, ele não reclama. A única coisa que tem própria é a lã. Tiram-na toda, e ele não diz nada. Sacrifica tudo o que tem. Assim é o cordeiro. Sacrifica suas opiniões, sacrifica seus desejos, dá tudo o que tem e tudo o que é, e assim é um verdadeiro cristão. Sacrifica tudo o que tem, não tendo nenhum amor às coisas deste mundo, antes dá tudo o que tem a Deus. Você não vê esta mulher do mundo, esse homem do mundo? Essa mulher dá tudo o que ela tem para o diabo. Ela expõe tudo o que tem. Ela não tem mais aonde ser batizada. Tudo que a moda solta, tudo que se propaga, e ela cria por si mesmo meios de se expor, de se extravasar,
seus sentimentos carnais, sua carnalidade, sua sensualidade. Ela está batizada com o poder demoníaco e a sua natureza está expressando o que ela é. Mas lá está aquela ovelha, aquele cordeiro, seguindo o pastor. Você sabe que um pastor vai na frente do rebanho e passa com aquele rebanho entre frutas e legumes e ervas e verduras. E nenhuma ovelha se mexe, nenhuma ovelha sai do caminho, nenhuma ovelha dá prejuízo, nenhuma ovelha volta a sua atenção para a alface que está ali exposta. O profeta de Deus viu isso lá na Palestina. E ele pensou, agora vai ter uma briga, porque o pastor nem olhava para trás. Mas as ovelhas cabisbaixas nem sequer olharam para as verduras, seguindo o pastor. Elas sabem que o pastor a conduz a pastos verdejantes. E ela não precisa ter a sua atenção desviada para aquelas coisas que aparecem à margem do caminho. E corre daqui, corre dali. Isso é a natureza de cabrito, de cabra. E pula daqui, pula dali, corre para ali, corre para acolá. Nenhum cristão está assim. Mas Paulo disse que nos últimos dias elas e eles estariam assim. E você vê então essas mulherinhas carregadas de pecado, com toda a expressão mundana, com as bíblias debaixo do braço e pregando nos púlpitos e nas praças e coisas de todos os meios, contrariando a própria Bíblia que elas têm debaixo do braço, e corre para cima e corre para baixo, e faz isto e faz aquilo, e diz que está fazendo uma grande obra para Deus, e come tudo que o diabo expõe nas praças, come toda espécie de moda. Mas essa não é a natureza da ovelha. A ovelha é conduzida a pastos verdejantes. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me às águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Ele me dá consolo, Ele é o Consolador. Ele tem a ração, Ele tem a mensagem do dia, Ele tem o maná do dia, Ele tem o maná que não desvanece, Ele tem aquilo que nutre ovelhas para produzir lã, para dar frutos do Espírito Santo e para mostrar obras que expressam a sua fé na palavra de Deus. Isto é que é a verdade. E Ele não se torna alguma coisa a mais porque deu lã para alguém. Ele não se torna um ídolo de multidões porque curou doentes. Assim é a ovelha, assim é o cordeiro. Jesus não aceitou ser rei. Eles queriam fazê-lo rei porque ele multiplicava pães. O povo não ia precisar trabalhar mais, porque o que eles querem é isto, naturalmente. É que o rei bota a comida na boca deles, na mesa deles, sem trabalhar. Deve ser assim, sem luta. Não é assim que esses rapagões estão querendo hoje? Eles não sabem nada quanto custa, quanto custou aquela fazenda, quanto custou aquelas coisas. Não é assim? Assim também está a parte espiritual. Mas ali está aquela ovelha. Ela tem dons? Tem, ela tem lã. E ela dá aquilo, mas ela busca alguma coisa em troca daquilo? Tem que lhe dar alguma oferta X e X e mais X para depois tirar a sua lã? Não, absolutamente. Alimente a ovelha, que por si ela dará a lã. Alimente com a palavra, com a genuína mensagem, e não precisa estar espremendo daqui e dali para sair dinheiro. Nós não pedimos dinheiro a ninguém. Nós não precisamos de dinheiro para fazer a obra de Deus. Isto é certo. Ó, meus ouvintes, Deus nos abençoe. O tempo não nos permite concluir estas coisas. Mas Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, como cordeiros e filhos de Deus. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar,
Ali está a nossa igreja em Taguatinga Norte, CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio. E este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br, repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para Vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação. Com amor, Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti e foi por mim, a Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim, cantarei de Deus a história que livrou-me do mal e concedeu-me salvação.
amor. Jesus, o Mestre, sobre o lenho penou. Se foi por ti, foi por mim. A Jesus sempre estarei louvando este amor tão singular, cantando com amor e fervor. Sempre estarei a louvar a Jesus, meu Salvador, Senhor e E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos a anunciamos. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 5 ao verso 7 é onde nós temos lido, para assim basearmos o prosseguimento da nossa mensagem pregada pelo profeta desta era, o sinal. Pois bem, ouvintes, Cristo era o Cordeiro perfeito. Ali no Egito, quando mataram o cordeiro natural e o sangue foi aplicado no umbral da porta, então aquilo foi um sinal. Era um sinal para a vida. Agora, que significaria o sangue deste cordeiro? Sim, é o sinal que nós somos mortos a nós mesmos, identificados com o nosso sacrifício. Então, o cordeiro, o sangue e a pessoa são identificados juntos, o sacrifício e o crente. Aqui vale a pena cada ouvinte se lembrar de que o cordeiro tinha que ser perfeito, o sacrifício tinha que ser perfeito. Embora aquele sacrifício não fazia o crente perfeito, simplesmente era um substituto, mas o animal, o cordeiro, tinha que ser sem mancha, tinha que ser macho, nunca uma fêmea. Porque isso é um símbolo de sacerdote. Jesus nunca pôs uma apóstola. Deus nunca pôs uma sacerdotisa lá no Velho Testamento. E Jesus não chamou nenhuma apóstola. E sempre o cordeiro tinha que ser macho, sem mancha, sem defeito físico. Porque era um sacrifício apontando para o futuro. O que a ceia aponta para nós? Por isso que o pão deve ser perfeito, sem fermento, levado ao forno e feito por mãos cheias do Espírito Santo, porque aponta para o passado, para aquele sacrifício que nos redimiu. Também o vinho puro aponta para o sangue de Jesus Cristo. O tipo no passado tinha que ser perfeito,
E se temos algum tipo agora no presente, então não pode ser imperfeito. Não pode ser pão com fermento. Não pode ser suco de tomate, suco de uva, ou qualquer coisa assim como aquele rei. Escudo de bronze mesmo serve. Qualquer coisa serve. Não. Se o tipo no passado tinha que ser perfeito, e hoje nós temos algum tipo no Novo Testamento, esse também Deus exige que seja perfeito. E o que fala o pão e o vinho da ceia? O que ele significa para o crente? Esses elementos. Na verdade, aquilo ali continua sendo pão, continua sendo vinho. Ali não está Cristo, carne, sangue ali. Não é isto. Ali está simplesmente um tipo. Mas tinha que ser queimado antes da meia-noite, o tipo, lá no Velho Testamento. Então, esse tipo permanece não com sangue, simplesmente tipo. Foi o que Jesus usou, foi o pão e o vinho. Foi o que Melquisedeque deu para Abraão antes da lei. Ora, isso combina perfeitamente. Isso é como 2 mais 2 são 4. Isso é uma matemática de Deus. Você sabe que a matemática não falha. Quem falha é o homem. Deus não falha em seus tipos. Muito bem, amados. Então aqui está uma coisa muito perfeita que ninguém pode discutir, ao contrário, se é que é um cristão. Então você agora está identificado juntamente com o seu sacrifício. E o seu sacrifício, para ser perfeito, você tem que ter uma fé perfeita, uma doutrina perfeita sobre este sacrifício. Então vamos começar por aqui. Jesus Cristo para você é primeira ou segunda pessoa? Aí você já vai ver que tipo de sacrifício você tem. Se você se apresenta a Deus, ao Pai, com uma segunda pessoa, isso aí está invalidando o sangue de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que nós temos um cristianismo muito operante em política, em dinheiro, em fama, em personalismo e em dons. Mas é porque o sacrifício fica imperfeito. Eu posso provar isso nas Escrituras. Eu não estou falando de mim mesmo. Eu não estou aqui como um corajoso para chamar uma guerra sobre mim e vencer alguém pelas Escrituras, como um buscador de pleito. Não. Eu simplesmente me regozijo em poder repartir convosco estas verdades. De graça recebeste, de graças dai. Agora, todas as pessoas são boas. Nós não estamos aqui contra nenhum homem, nenhuma mulher, mas simplesmente mostrando uma verdade que, por certo, choca. E o homem e a mulher se dão por ofendidos às vezes. Você combate o fumo, quem se sente ofendido é o fumante. Mas vamos mostrar aqui que o sangue de Jesus Cristo não é o sangue de uma segunda pessoa. Se for de uma segunda pessoa, então seu sacrifício é imperfeito. Então a razão pela qual temos um cristianismo inoperante em testemunho, em vida vivida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Por favor, você quer anotar? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Nós não precisamos ter pressa para fazer um sermão e emocionar as pessoas dentro de 15, 20 minutos. Não precisa disto. Basta você pegar o pouquinho que Deus está nos dando. A viúva tinha um pouquinho apenas. Ela não tinha tudo, mas aquilo foi multiplicado. O rapazinho tinha ali uns peixinhos, uns pãezinhos apenas, e aquilo foi multiplicado. Basta você ter estas coisas como base, e o Senhor Jesus multiplicará tudo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Olhai por vós
e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Ele está falando a homens que olhavam também por outras congregações, a homens que estabeleciam outros. Só quem não tem conhecimento bíblico é que se escandaliza quando o Espírito de Deus estabelece isto. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, a igreja de Deus, que ele, é o pronome, ele, não eles, ele resgatou com seu próprio sangue. Quem foi que derramou sangue? Foi o Espírito? Jesus disse: um espírito não sangra, um espírito não tem ossos, um espírito não tem carne, você não pode pegar num espírito. E os discípulos, assustados e coisa, disse: mete o dedo aqui, e você verá que é ferida mesmo. Então você está vendo agora que Jesus não tinha o sangue de uma segunda pessoa, mas o sangue do próprio Deus. E ele resgatou com o seu próprio sangue. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Você tem que se aproximar de Deus com um sacrifício perfeito, não manco, cheio de mancha, cheio de interpretações de fulano, de ciclano, de beltrano, da tradição mais antiga, aquilo outro. Não, não. Não havia tradição mais antiga do que aquela de Caifás e Anás. E aquela tinha sido dada originalmente por Deus, não num concílio de Nicéia em Roma, como essa doutrina das três pessoas foi dada. Essa nunca foi dada por Deus. E, no entanto, o fogo estranho do altar lá no templo, aquele foi dado por Deus. Caifás e Anás tinham muito mais razão de rejeitar o sacrifício a Jesus Cristo do que os cristãos de hoje. Porque que dia que Deus deu essa doutrina de três pessoas distintas? Quando ele comprou com seu próprio sangue a igreja. Você tem que aproximar-se de Deus sabendo disto, que o Espírito Santo gerou um corpo, e como nasceu de mulher é filho, e essa natureza. Então este homem, este corpo, esse tabernáculo fala com aquele que o gerou. Isto é certo. Mas eu pergunto para você, o sangue de seu filho é seu ou não é? É seu sangue. Então ali estava: Deus fecundou um óvulo e o colocou no ventre de Maria e preparou um tabernáculo para se manifestar no ofício de filho. Porque como pai já havia se manifestado, agora ele teria que se manifestar como filho e logo como Espírito Santo na pessoa, o sacrifício perfeito na pessoa. Porque se não houvesse sangue, não haveria remissão. O antigo sacrifício não trazia a vida do cordeiro animal sobre o crente. Por isso ele continuava com a mesma natureza. Mas quando Jesus Cristo morreu e pela fé você caminha nesta luz, o seu sangue nos purifica de todo pecado. Então agora ficamos prontos, limpos, para sermos habitados pelo próprio Deus, que é o Espírito Santo, que por sua vez é a pessoa de Cristo na igreja. É a pessoa de Cristo em você. Você tem a Jesus Cristo. Você tem o Espírito Santo, porque quem tem o Filho tem também o Pai. Diz a palavra. Você não tem duas pessoas dentro de si. E ele não se manifesta em você como pessoa. É Espírito e Espírito Santo. Mas por quê? Pela fé. Um sacrifício perfeito, seus pecados foram purificados, apagados, e Paulo faz a pergunta que desafia: por causa disso, então, vamos continuar vivendo no pecado?
Por causa dessa graça, Paulo disse: de modo nenhum você apresentará seus membros como instrumentos de iniquidade para ser provocados, cobiçados e outras coisas assim. Por quê? Você tem consciência de que seu passado foi apagado, foi purificado e de que você está habitado pelo Espírito Santo, o que faz pulsar seus desejos, o que inspira suas intenções, o que move sua alma, o que move agora seu coração, é o Espírito Santo, é a vida de Cristo em você. O sacrifício é perfeito ou não é? Quando você encara Jesus Cristo como próprio Deus, derramando seu sangue, sangue do próprio Deus, remindo a você, ele sendo em forma de Deus, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, o que? Habitar, se manifestar. Ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ele não disse: eu e o Pai e o Espírito Santo somos três. O homem que disse Pai, Filho e Espírito Santo são três. Mas ele, Jesus, disse: eu e o Pai somos um, porque o Pai é o Espírito Santo. E ele disse: Espírito não tem carne, Espírito não tem ossos, Espírito não pode derramar sangue. Então é uma teofania de Deus, é uma aparição de Deus se sujeitando à lei da concepção, do nascimento, gemendo, brincando, Jeová brincando, Jeová chorando, Jeová ali na carpintaria, Jeová comendo, sentindo fome. Há um livro chamado Príncipe da Casa de Davi, que diz que quando Jesus Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra ali, com as duas mãos na cabeça, com a terrível dor de cabeça. Agora isso combina perfeitamente com as Escrituras. Ele se enfermou ao tomar a morte sobre si, ao tomar as nossas enfermidades. Era homem de dores, experimentado no trabalho. É demais você pensar, ver em Jesus Cristo o próprio Jeová? Então será demais, absurdo, você também ver esse Cristo em você. É por isso que a igreja não chega na posição que ela deve chegar, no poder do Espírito Santo. Sempre tem que ter um homem, é um personagem, mas isso tem que vir para a igreja. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Agora é esta mulher ungida pelo Espírito Santo no seu posto do dever. Quando o organismo nasce correto, perfeito, cada membro está em seu lugar certo. Mas se nascer uma criança com a mão no lugar do ouvido e o ouvido no lugar da mão, isso é monstro, isso não está certo. Esse organismo, esse corpo não é perfeito quando mulher está no lugar de homem e homem atuando como mulher e coisas assim. É monstro isso não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo é cada um no seu lugar, cada um em sua função, cada um respondendo na hora certa, irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. É isso que faz esse sacrifício quando ele é revelado ao crente pelo Espírito Santo. Oh, sim, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Todas essas doutrinas que saem fora deste princípio divino, escriturístico, pela revelação. Luz quer dizer revelação. Luz quer dizer coisa que dissipa as trevas. Não há luz nas trevas. Não pode haver. Não há sol nas trevas. Não é isto propriamente. Não é assim. O mundo não entende isto. Você não pode ver trevas havendo luz. Como você pode misturar uma coisa com a outra? Ou você é cego,
e não enxerga nada, ou você anda na luz, uma das duas. Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos encha da graça e do poder do Espírito Santo. Que esse sol da justiça, que não é apenas uma chamazinha ali, você enxergando, aquela pintinha de luz, aquele palitinho de fósforo, esse sol acaba, dissipa as trevas na sua vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo, com esta palavra. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br, transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Toda a escuridão da noite hoje é só, tenho luz no coração. Vivo agora a luz de um rútilo arrebol, tenho luz no coração. Tenho luz no coração, pois Jesus as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é meu Rei. Tenho luz, sim, tenho luz no coração. Cristo, o mundo, um paraíso fez pra mim. Tenho luz no coração. Meus deveres com amor eu cumpro enfim. Tenho luz no coração.
tenho luz no coração. Oi, Jesus, as trevas todas dissipou. Doces hinos cantarei, pois Jesus hoje é